Em um salão repleto de luxo, uma presença inesperada fez o tempo parar. Risos de desprezo se transformaram em olhares de assombro. O que começou como um convite inusitado desencadeou uma revolução silenciosa. E quando a verdade veio à tona, nada mais pôde voltar a ser como antes. Antes de conhecer essa história surpreendente, inscreva-se no canal para mais relatos que desafiam todas as expectativas. O envelope pousou sobre a mesa de Helena com um leve ruído, interrompendo sua concentração. Ela levantou os olhos das planilhas financeiras que analisava meticulosamente há horas e encontrou o olhar divertido de Júlia, sua assistente. Chegou para você. Parece importante, comentou Júlia com um sorriso curioso. Helena ajustou os óculos de armação simples e pegou o envelope com cuidado. Era feito de papel texturizado em tom creme, com seu nome caligrafado em dourado na frente. Nenhum remetente. Ao abrir, encontrou um convite elegante para a cerimônia de gala anual do Grupo Almeida, marcada para o próximo sábado, no luxuoso Hotel Windsor. Deve haver algum engano, murmurou Helena confusa. Nesse momento, seu telefone tocou. O nome Ricardo Almeida piscava na tela. Helena sentiu um frio na barriga. Ricardo era o presidente e maior acionista do conglomerado, para o qual ela trabalhava como contadora-chefe há quase 5 anos. Raramente tinham contato direto. A hierarquia da empresa era rígida demais para isso. Alois atendeu, tentando controlar o nervosismo na voz. Helena, recebeu meu convite? A voz grave de Ricardo soou animada do outro lado da linha. Sim, senhor Almeida, acabei de receber, mas... Excelente. E nada de senhor Almeida. Depois do que você fez pelo grupo este ano, o mínimo que posso fazer é convidá-la pessoalmente para nossa celebração. Seus relatórios e sugestões foram brilhantes. Helena corou. Passava seus dias debruçada sobre números, revisando demonstrações financeiras e otimizando processos contábeis. Nunca esperava reconhecimento desse tipo. Eu agradeço, mas não sei se seria adequado. Essas galas são para executivos e... Bobagem. Ricardo a interrompeu. Quero que todos conheçam o cérebro por trás da reestruturação financeira que salvou milhões este ano. Estarei esperando você no sábado, às 20 horas. Minha assistente já encaminhou todos os detalhes para seu e-mail. Antes que Helena pudesse protestar novamente, Ricardo desligou. Ela ficou olhando para o telefone, atordoada. O que aconteceu? Perguntou Júlia, curiosa. Aparentemente, vou à gala anual do Grupo Almeida, respondeu Helena, ainda incrédula. Nos dias seguintes, Helena continuou sua rotina habitual imersa em números e relatórios, tentando ignorar o convite que parecia queimar dentro da gaveta de sua mesa. Na quinta-feira, Júlia entrou em sua sala com uma expressão determinada. Você ainda não comprou um vestido para sábado, não é? Helena suspirou, tirando os óculos e massageando as têmporas. Não vou comprar um. Tenho aquele vestido, preto que usei no casamento da minha prima. É discreto e... De jeito nenhum, Júlia protestou, puxando Helena pela mão. Você vai representar todo o departamento financeiro naquela gala. Vamos sair agora mesmo. Conheço umas lojas perfeitas. Apesar dos protestos, Helena se viu arrastada por Júlia para um passeio de compras que durou toda a tarde. Experimentou dezenas de vestidos sob o olhar crítico da assistente, até que finalmente encontraram o vestido, um modelo em tom vinho profundo, com um corte simples, mas elegante, que valorizava sua silhueta delicada que Helena normalmente escondia sob ternos austeros. Este é perfeito, declarou Júlia. Agora só faltam os sapatos, acessórios e resolver essa questão do cabelo e dos óculos. O que tem de errado com meu cabelo e meus óculos? Perguntou Helena, levemente ofendida. Júlia sorriu paciente. Nada de errado, mas podemos fazer melhor para uma noite especial. No sábado, após uma manhã no salão de beleza por insistência de Júlia, Helena mal se reconhecia no espelho. Seu cabelo castanho, normalmente preso em um coque severo, agora caía em ondas suaves, emoldurando seu rosto. Trocara seus óculos funcionais por uma armação mais moderna e elegante. A maquiagem, leve mas estratégica,
Destacava seus olhos verdes e seus lábios bem desenhados. Quando o motorista que Ricardo enviara tocou a campainha exatamente às 19h30, Helena respirou fundo para acalmar o coração acelerado. É apenas um evento corporativo, repetiu para si mesma. Nada mais. Mas não era apenas um evento corporativo, percebeu Helena assim que o carro parou diante do Hotel Windsor. Um tapete vermelho estendia-se da calçada até a entrada principal. Fotógrafos registravam a chegada dos convidados, todos impecavelmente vestidos. Empresários influentes, políticos, celebridades, a nata da sociedade estava ali. Helena hesitou ao sair do carro, sentindo-se imediatamente deslocada. Segurou a pequena bolsa de mão com força, enquanto caminhava timidamente pelo tapete vermelho, tentando ignorar os olhares curiosos e confusos que recebia. Claramente, não era o tipo de pessoa que costumavam ver nesses eventos. Ao entrar no saguão decorado com arranjos de flores brancas e douradas, Helena foi recebida por uma recepcionista que verificou seu nome na lista e a conduziu até o salão principal. Um mar de vestidos de gala e ternos caros se estendia à sua frente. Cristais tilintavam, risadas sofisticadas ecoavam, perfumes caros misturavam-se no ar. Helena permaneceu próxima à entrada, procurando desesperadamente um rosto conhecido. Localizou alguns colegas do Citose, departamento financeiro, conversando em um canto, todos executivos de alta patente. Nenhum deles notou sua presença. Helena, você veio! A voz grave de Ricardo Almeida fez Helena se virar. Lá estava ele, imponente em seu terno feito sob medida, com um sorriso caloroso que não combinava com sua reputação de empresário impiedoso. Ao seu lado estavam 3 homens que Helena reconheceu como Fernando Vasconcelos, Gustavo Mendes e Carlos Ferreira, os outros principais sócios do Grupo Almeida. Senhores, esta é Helena Campos, nossa contadora-chefe, apresentou Ricardo com evidente orgulho na voz. Os 3 homens a analisaram com expressões que variavam entre surpresa e desdém mal disfarçado. Helena sentiu o rosto queimar. Então esta é a famosa contadora que tanto ouvimos falar, comentou Fernando, o mais velho dos 3, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ricardo não para de elogiar seu trabalho. É um prazer, finalmente, conhecê-la, acrescentou Gustavo com polidez forçada. Embora confesso que esperava alguém diferente. Helena engoliu em seco, entendendo perfeitamente o subtexto. Esperavam alguém que pertencesse naturalmente àquele mundo, não uma simples contadora de origem humilde que havia conquistado sua posição através de muito estudo e trabalho árduo. O prazer é meu, respondeu com uma calma que não sentia. Sr. Almeida foi muito gentil em me convidar. Carlos, o mais jovem dos sócios, observava Helena com uma curiosidade que a deixou desconfortável. Ricardo mencionou que você implementou um novo sistema de gestão financeira que economizou milhões para a empresa. Impressionante para alguém tão jovem. Antes que Helena pudesse responder, uma mulher deslumbrante em um vestido dourado aproximou-se do grupo e enlaçou seu braço ao de Carlos. Querido, quem é sua nova amiga? Perguntou com um sorriso calculado. Esta é Helena Campos, contadora. Do grupo, respondeu Carlos. Helena, esta é minha esposa, Beatriz. Contadora? Que interessante, comentou Beatriz, avaliando Helena dos pés à cabeça. Não sabia que funcionários administrativos eram convidados para estes eventos. O comentário provocou risadinhas discretas entre outras pessoas que haviam se aproximado para ouvir a conversa. Helena sentiu o estômago afundar. Ricardo percebeu seu desconforto e interveio rapidamente. Helena não é uma simples funcionária administrativa. Graças à sua perspicácia financeira, evitamos uma crise que poderia ter custado caro à empresa. Na verdade, tenho uma surpresa para todos esta noite relacionada a isso. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe. Helena pegou uma, grata pela distração. Enquanto Ricardo continuava a conversar com seus sócios, ela começou a se afastar discretamente, buscando um momento para recuperar a compostura. Não deixe que eles a intimidem. Helena virou-se surpresa ao encontrar uma mulher elegante de meia-idade,
observando-a com um sorriso compreensivo. Sou Luísa Almeida, irmã de Ricardo, apresentou-se. E reconheço quando alguém não está em seu elemento. Venha comigo. Luísa conduziu Helena até um espaço mais tranquilo do salão, próximo a uma grande janela, que oferecia uma vista espetacular da cidade iluminada. Meu irmão fala muito sobre você, comentou Luísa. Diz que você tem um talento raro para os números e uma integridade ainda mais rara no mundo corporativo. Seu irmão é muito generoso com seus elogios, respondeu Helena, modesta. Ricardo não elogia ninguém sem motivo, garantiu Luísa com um sorriso cúmplice. Se ele a trouxe aqui esta noite, é porque tem grandes planos para você. Antes que Helena pudesse questionar o que isso significava, as luzes do salão diminuíram suavemente e Ricardo subiu ao palco montado em uma das extremidades do salão. Todos os presentes voltaram sua atenção para ele. Amigos, colegas, parceiros, começou Ricardo com voz firme e carismática. Bem-vindos à nossa gala anual. Este ano temos muito o que celebrar. O Grupo Almeida não apenas superou as projeções financeiras mais otimistas, como também expandiu sua atuação para 3 novos países. Aplausos entusiasmados preencheram o ambiente. Ricardo esperou que se acalmassem antes de continuar. Mas hoje quero falar sobre algo que poucos sabem. No início deste ano, enfrentamos uma situação que poderia ter comprometido seriamente nosso futuro. Uma irregularidade em nossos balanços internacionais ameaçava não apenas nossa reputação, mas também nossos contratos mais importantes. Silêncio tenso tomou conta do salão. Helena sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Ricardo continuou. Foi graças ao trabalho incansável e à brilhante percepção de uma pessoa que conseguimos identificar o problema e corrigi-lo antes que causasse danos irreparáveis. Esta pessoa trabalhou noites sem dormir, mergulhou em milhares de documentos e encontrou não apenas o erro, mas uma solução elegante, que acabou gerando uma economia significativa para nossos acionistas. Ricardo fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os de Helena na multidão. É por isso que tenho o prazer de anunciar que Helena Campos será promovida a diretora financeira do Grupo Almeida a partir do próximo mês. O anúncio foi recebido com aplausos educados, mas Helena percebeu claramente os olhares surpresos e alguns francamente hostis que recebia. Fernando, Gustavo e Carlos pareciam especialmente chocados. Além disso, continuou Ricardo, a partir de agora, Helena fará parte do comitê executivo e terá participação direta nas decisões estratégicas da empresa. Desta vez, os murmúrios foram mais evidentes. Helena permaneceu paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. Uma promoção deste porte significaria um salto gigantesco em sua carreira e também a colocaria diretamente no caminho dos executivos que claramente não aprovavam sua presença ali. Por favor, Helena, chamou Ricardo, estendendo a mão em direção ao palco. Venha aqui. Como em um sonho, Helena atravessou o salão sentindo todos os olhares sobre ela. Ao subir ao palco, Ricardo pegou sua mão e a apresentou orgulhosamente aos presentes. A nossa nova diretora financeira. Enquanto as taças se erguiam num brinde forçadamente entusiasmado, Helena sabia que sua vida acabara de mudar completamente. O que ela não sabia era se estava preparada para as consequências dessa mudança. Na primeira fila, Fernando Vasconcelos aproximou-se discretamente de Gustavo e Carlos. Precisamos conversar, sussurrou com urgência. Esta noite, depois da festa, no meu escritório. Os 3 trocaram olhares carregados de significado enquanto observavam Helena ao lado de Ricardo no palco. O que deveria ser o momento de glória da jovem contadora poderia ser apenas o prelúdio de uma tempestade que ninguém ainda conseguia prever. A orquestra iniciou uma valsa suave, enquanto os convidados se dispersavam pelo salão após o anúncio surpreendente. Helena permanecia ao lado de Ricardo no palco, sorrindo educadamente para as pessoas que se aproximavam para cumprimentá-la, embora pudesse sentir a falsidade por trás da maioria dos sorrisos. Você poderia ter me avisado, sussurrou ela para Ricardo quando tiveram um breve momento a sós. Ele sorriu,
seus olhos castanhos brilhando com uma intensidade que Helena nunca havia notado antes nas rápidas interações profissionais que tiveram. E perder a expressão genuína de surpresa no seu rosto? Impossível, respondeu ele. Além disso, você merece cada palavra que disse. Na verdade, estou sendo comedido nos elogios. Helena sentiu as bochechas queimarem. Não estava acostumada a receber tantos elogios, especialmente de alguém como Ricardo Almeida, conhecido por seu perfeccionismo e por raramente demonstrar satisfação com o trabalho de seus funcionários. Senhor Almeida, começou Helena. Ricardo, corrigiu ele. A partir de agora somos colegas de diretoria. Nada de formalidades. Ricardo, repetiu ela, sentindo-se estranha ao pronunciar seu nome. Estou honrada com a confiança, mas não posso deixar de pensar que talvez existam pessoas mais qualificadas ou com mais experiência para assumir uma posição tão importante. Ricardo balançou a cabeça, o semblante subitamente sério. Helena, não encontrei ninguém em toda a empresa com sua combinação de talento, integridade e dedicação. O que você fez com aquela auditoria interna? Ele fez uma pausa, olhando ao redor para garantir que ninguém os ouvia. Você salvou a empresa de um escândalo financeiro que poderia ter sido devastador. E fez isso sem alarde, sem buscar crédito, trabalhando silenciosamente enquanto outros se ocupavam em parecer importantes. A música da valsa cresceu em intensidade e Ricardo estendeu a mão para Helena. Daria-me a honra desta dança? Helena hesitou. Sabia dançar razoavelmente bem. Sua mãe havia insistido em aulas quando era adolescente, mas nunca havia imaginado que dançaria com o presidente da empresa em que trabalhava, diante de centenas de pessoas da alta sociedade. Eu não sei se... Considere seu primeiro ato oficial como diretora financeira, brincou Ricardo com um sorriso charmoso que raramente mostrava no ambiente corporativo. Sem outra escolha, Helena aceitou sua mão e permitiu que Ricardo a conduzisse até o centro do salão. Sentiu dezenas de olhares acompanhando seus movimentos. As luzes do salão pareciam ainda mais brilhantes. As joias das mulheres cintilavam como estrelas ao seu redor, e Helena teve a estranha sensação de estar em um sonho elaborado, do qual logo acordaria. Ricardo provou-se um excelente dançarino. Conduzia Helena com firmeza e elegância, fazendo-a sentir-se leve e graciosa, apesar do nervosismo. Aos poucos, outros casais juntaram-se a eles na pista de dança, diluindo a atenção que recebiam. Está vendo? Não foi tão difícil, comentou Ricardo, inclinando-se ligeiramente para que apenas ela pudesse ouvir. Para você, talvez, respondeu Helena com um leve sorriso. Estou acostumada a lidar com planilhas e relatórios, não com salões de baile e danças, pois eu diria que você se adapta perfeitamente a ambos os ambientes. Havia algo no olhar de Ricardo que fez o coração de Helena acelerar. Uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que ela não conseguia, ou talvez não quisesse, identificar. A alguns metros dali, Fernando, Gustavo e Carlos observavam o casal dançando com expressões sombrias. Ele perdeu completamente o juízo, murmurou Fernando, o mais velho dos três, com evidente desprezo. Primeiro traz uma contadora qualquer para a gala, depois a promove diretamente para o conselho sem consultar ninguém. Isso pode atrapalhar nossos planos, observou Carlos, girando nervosamente o líquido âmbar em seu copo. Se ela tiver acesso a todas as informações financeiras como diretora... Calma, interrompeu Gustavo, o mais calculista do trio. Isso pode até ser uma oportunidade. A garota é obviamente inexperiente no alto escalão. Será fácil manipulá-la ou encontrar formas de desacreditá-la. Os três trocaram olhares cúmplices antes de serem interrompidos por Beatriz, a esposa de Carlos, que se aproximou com uma taça de champanhe na mão. Então é isso? Ricardo está realmente promovendo aquela contadora? Perguntou, sem esconder o desdém em sua voz. Parece que sim, querida, respondeu Carlos, passando o braço em torno da cintura da esposa. Mas não se preocupe. Situações temporárias exigem apenas paciência. Enquanto isso, na pista de dança, a música chegava ao fim. Ricardo e Helena pararam, ainda muito próximos um do outro. Por um instante,
o mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia apenas os dois, conectados por algo que ia além da relação profissional que mantinham até então. Você dança muito bem para alguém que passa os dias entre números, comentou Ricardo, soltando-a relutantemente quando a música cessou. Minha mãe insistiu em aulas de dança quando eu era adolescente, explicou Helena. Dizia que era importante para a postura e a confiança. Sua mãe é uma mulher sábia. Antes que a conversa pudesse continuar, Luísa aproximou-se deles. Ricardo, o embaixador japonês quer falar com você sobre aquela parceria, informou. Ela antes de se voltar para Helena com um sorriso acolhedor. Você foi maravilhosa na dança. E parabéns pela promoção, completamente merecida, pelo que meu irmão me conta. Ricardo pareceu contrariado pela interrupção, mas assentiu. Preciso resolver isso. Helena, por que não vai com Luísa? Ela pode apresentá-la a algumas pessoas importantes, com um leve toque em seu braço. Um gesto simples que, no entanto, provocou uma corrente elétrica pelo corpo de Helena. Ricardo afastou-se para cumprir suas obrigações sociais como anfitrião. Luísa ofereceu seu braço a Helena. Venha, vamos circular um pouco. Há muitas pessoas que você deveria conhecer agora que fará parte da diretoria. As horas seguintes passaram em um turbilhão de apresentações, conversas educadas e observações minuciosas. Helena conheceu políticos influentes, empresários poderosos e suas esposas impecavelmente produzidas, jornalistas da área econômica e figuras importantes do cenário financeiro nacional. Luísa revelou-se uma excelente mentora, sussurrando informações úteis sobre cada pessoa antes das apresentações e guiando habilmente as conversas sempre que Helena parecia insegura. Você está se saindo muito bem, comentou Luísa enquanto se afastavam de um grupo de investidores internacionais. Muitos ficam nervosos na primeira vez que circulam nesses ambientes. Estou me sentindo como uma impostora, confessou Helena, aproveitando um momento em que estavam sozinhas. Como se a qualquer instante alguém fosse descobrir que não pertenço a este lugar. Luísa sorriu com compreensão. Querida, metade das pessoas neste salão se sente exatamente assim. A diferença é que elas aprenderam a disfarçar melhor. Ela fez uma pausa, observando Helena com atenção. Meu irmão nunca se engana sobre as pessoas. Se ele a escolheu, é porque enxergou algo especial em você. Antes que Helena pudesse responder, Fernando Vasconcelos aproximou-se delas com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Luísa, sempre deslumbrante, cumprimentou ele beijando-lhe, a mão com galanteria estudada antes de voltar-se para Helena. E nossa nova estrela corporativa. Todos estão comentando sobre você, sabia? Havia algo ameaçador na forma como Fernando pronunciou aquelas palavras, apesar do tom aparentemente cordial. Espero que sejam comentários positivos, respondeu Helena, mantendo a compostura. Diversos tipos de comentários, disse Fernando, seu sorriso aumentando. Alguns admirados com sua ascensão meteórica, outros curiosos sobre como exatamente você conquistou a confiança de Ricardo tão rapidamente. O subtexto era claro e ofensivo. Luísa interveio imediatamente. Fernando, tenho certeza que Helena conquistou seu lugar por mérito próprio, como todos nós sabemos. Claro, concordou ele, sem parecer convencido. De qualquer forma, queria convidá-la pessoalmente para nossa primeira reunião executiva na segunda-feira, Helena, às 9 da manhã. Não se atrase, o conselho não costuma esperar por ninguém. Com uma leve inclinação de cabeça, Fernando afastou-se, deixando para trás um clima tenso. Não dê atenção a ele, aconselhou Luísa, visivelmente irritada. Fernando sempre foi assim. Não suporta quando alguém novo entra no círculo de confiança de Ricardo. Helena assentiu, mas sentiu um peso no estômago. A hostilidade mal disfarçada de Fernando confirmava suas suspeitas. Não seria fácil conquistar seu espaço naquele novo ambiente. À medida que a noite avançava, Helena começou a sentir o cansaço da tensão constante. Decidiu procurar um lugar tranquilo para recuperar o fôlego e encontrou um pequeno terraço parcialmente isolado do salão principal. A noite estava agradável, com uma brisa suave que aliviou imediatamente o calor que sentia. Respirou fundo,
olhando para as luzes da cidade que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma visão deslumbrante, e por um momento, Helena permitiu-se absorver a magnitude do que estava acontecendo em sua vida. Desde que perdera os pais em um acidente quando tinha apenas 16 anos, havia lutado sozinha para construir sua carreira. Estudara em universidades públicas com bolsas de estudo, trabalhara em empregos de meio período para se sustentar, economizara cada centavo para poder fazer uma especialização em finanças corporativas. E agora estava ali, prestes a se tornar diretora financeira de uma das maiores empresas do país. É uma vista impressionante, não é? Helena virou-se sobressaltada. Ricardo havia se aproximado silenciosamente e agora estava ao seu lado, contemplando o horizonte iluminado. Sim, é linda, concordou ela, tentando acalmar seu coração acelerado pela surpresa. Vinha muito aqui quando era mais jovem, comentou Ricardo, apoiando-se na balaustrada do terraço. Este hotel pertencia ao meu pai, antes de passar para mim. Nas festas, quando me sentia sobrecarregado, escapava para este terraço para ter um momento de paz. Helena olhou para ele com curiosidade. Era estranho ver o poderoso Ricardo Almeida, cujo nome era sinônimo de sucesso empresarial implacável, falar tão abertamente sobre um momento de vulnerabilidade. Não imaginava que alguém como você precisasse escapar de situações sociais, comentou Helena. Ricardo riu. Alguém como eu? Você sabe. Sempre tão seguro, controlado, no comando de tudo. Essa é a imagem que preciso projetar, explicou Ricardo, seu semblante suavizando-se. Mas nem sempre foi assim. Quando assumi os negócios após o falecimento do meu pai, eu tinha apenas 28 anos. Ninguém acreditava que eu conseguiria manter a empresa funcionando, muito menos fazê-la crescer. Mas você conseguiu, observou Helena. Sim, mas não foi fácil. Cometi erros, fui enganado, confiancei nas pessoas erradas. Ricardo fez uma pausa, voltando-se completamente para Helena. Por isso valorizo tanto pessoas como você, que demonstram integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Havia uma intensidade no olhar de Ricardo que fez Helena desviar os olhos constrangida. Sobre a promoção, ela começou, reunindo coragem para expressar suas preocupações. Não quero parecer ingrata, mas tenho medo de não estar preparada. Os outros diretores e executivos, eles não me aceitam. Para eles, sou apenas uma contadora que deu sorte. Ricardo balançou a cabeça. Não foi sorte, Helena. Foi competência. E quanto aos outros, deixe que eu me preocupe com eles. Não quero ser motivo de conflito, insistiu Helena. Talvez fosse melhor reconsiderar e promover alguém com mais experiência, alguém que já faça parte do círculo interno da empresa. Ricardo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Estava próximo o suficiente para que Helena sentisse seu perfume sóbrio e elegante. Estou cansado de me cercar das mesmas pessoas, com as mesmas ideias e os mesmos interesses, disse ele com firmeza. Preciso de alguém que veja as coisas de forma diferente, alguém que não tenha medo de dizer a verdade, mesmo quando não é conveniente. Ele fez uma pausa. Preciso de você, Helena. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Por um instante, Helena teve a impressão de que Ricardo ia se aproximar ainda mais, talvez tocar seu rosto ou... Mas o momento foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Ah, estão aqui! Exclamou Luísa, aparecendo na entrada do terraço. Ricardo, o prefeito está de saída e quer se despedir. Helena, querida, você está bem? Parece um pouco corada. Estou ótima. Apressou-se a responder Helena, afastando-se discretamente de Ricardo. Só precisava de um pouco de ar fresco. Ricardo pareceu desapontado com a interrupção, mas logo retomou sua postura profissional. Vamos voltar para dentro, sugeriu ele. A noite ainda não acabou. Enquanto seguiam Luísa de volta ao salão, Helena não pôde deixar de notar o olhar calculista que Fernando, Gustavo e Carlos trocaram ao vê-la retornar na companhia de Ricardo. E pela primeira vez sentiu algo além de insegurança. Sentiu medo. Algo lhe dizia que aqueles homens não aceitariam facilmente a mudança na hierarquia da empresa e que fariam o possível para preservar suas posições de poder. O que Helena não sabia era que naquele exato momento um plano já estava sendo
traçado para destruir sua reputação antes mesmo que ela pudesse assumir oficialmente seu novo cargo. Na extremidade oposta do salão, Fernando retirou discretamente o celular do bolso e enviou uma mensagem. Encontrei o ponto fraco. Comece a investigar o passado dela. Preciso de algo comprometedor até segunda-feira. A resposta veio quase imediatamente. Considere feito. Fernando guardou o telefone com um sorriso satisfeito. A nova diretora financeira não sabia, mas sua primeira prova de fogo viria muito antes do que imaginava, e ele estava determinado a garantir que ela não passaria no teste. Na manhã de segunda-feira, Helena chegou ao imponente edifício sede do Grupo Almeida com quase 1 hora de antecedência. Havia dormido pouco nas últimas 2 noites, revirando mentalmente cada aspecto de sua nova posição, estudando relatórios e memorandos, preparando-se meticulosamente para sua primeira reunião como diretora financeira. Optara por um terno, feminino azul marinho, discreto mas elegante, complementado por um par de brincos pequenos de pérolas que haviam pertencido à sua mãe, seu amuleto da sorte em momentos importantes. Seguindo o conselho de Júlia, manteve os novos óculos de armação moderna que usara na gala, abandonando definitivamente os antigos de aparência severa. Ao atravessar o saguão principal, Helena notou imediatamente a diferença no tratamento. Funcionários que antes mal a cumprimentavam, agora sorriam e a saudavam com deferência. O segurança que costumava pedir sua identificação a cada entrada, agora se apressou em abrir a porta especial para diretores, chamando-a formalmente de Doutora Campos. Aquela nova deferência não a deixava confortável. Helena sempre valorizara ser respeitada por seu trabalho, não por seu cargo. Bom dia, diretora Campos. Seu novo escritório está pronto, anunciou animadamente Márcia, a secretária executiva do andar da diretoria, assim que Helena saiu do elevador. Permita-me mostrar o caminho. O novo escritório era impressionante, espaçoso, elegantemente decorado, com amplas janelas oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Uma mesa de madeira nobre dominava o ambiente, acompanhada por uma poltrona, executiva de couro e uma pequena sala de reuniões integrada. Nas paredes, obras de arte originais que Helena reconheceu como peças valiosas de artistas contemporâneos. O Sr. Almeida escolheu pessoalmente a decoração, informou Márcia com um sorriso cúmplice, e pediu para entregar isto logo que chegasse. Ela estendeu um pequeno envelope de papel fino. Dentro, um cartão manuscrito com a caligrafia firme de Ricardo. Confie em seu talento tanto quanto eu confio. Este espaço é seu por direito. Boa. Sorte hoje. R.A. Helena sentiu um calor subir pelo pescoço. Havia algo na atenção pessoal de Ricardo que a desconcertava profundamente. Também preparei uma pasta com os assuntos da reunião de hoje, continuou Márcia, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. E o café já está a caminho, exatamente como gosta. Cappuccino com canela, sem açúcar. Helena olhou surpresa para a secretária. Como você sabe como gosto do meu café? Márcia sorriu. O Sr. Almeida forneceu uma lista detalhada de suas preferências. Ele parece muito atento aos detalhes quando se trata da senhora. Antes que Helena pudesse processar aquela informação, seu celular vibrou. Uma mensagem de Júlia. Boa sorte hoje, chefe. Mostre a eles do que é capaz. A mensagem da amiga a reconfortou. Respirando fundo, Helena sentou-se à mesa imponente e abriu a pasta para revisar os documentos, uma última vez antes da reunião. Às 8h55, Márcia bateu suavemente à porta. Está na hora, diretora. A sala de reuniões está no final do corredor. Sala do conselho era ainda mais impressionante que seu novo escritório. Uma enorme mesa oval de madeira escura dominava o ambiente, cercada por cadeiras executivas de couro. Nas paredes, retratos dos fundadores da empresa, incluindo o pai de Ricardo. Grandes janelas panorâmicas ofereciam uma vista privilegiada da cidade, enquanto um sistema audiovisual de última geração estava discretamente integrado ao ambiente. Fernando, Gustavo e Carlos já estavam lá, conversando em voz baixa, quando Helena entrou,
interromperam imediatamente a conversa, oferecendo sorrisos que não alcançavam seus olhos. Helena, bem-vinda ao seu primeiro dia como diretora, saudou Fernando com falsa cordialidade. Escolha qualquer lugar, exceto as cabeceiras, tradicionalmente reservadas para Ricardo e para mim, como presidente do conselho. Helena assentiu educadamente e escolheu um assento próximo ao meio da mesa, colocando sua pasta de documentos à sua frente. Outros diretores e gerentes seniores começaram a entrar na sala, cumprimentando-a com diferentes graus de sinceridade. Alguns pareciam genuinamente amigáveis, enquanto outros mal disfarçavam o ressentimento por sua súbita promoção. Ricardo foi o último a chegar, poucos minutos depois das 9. Ao vê-lo, Helena sentiu uma estranha mistura de alívio e nervosismo. Ele sorriu brevemente para ela antes de assumir seu lugar na cabeceira da mesa. Bom dia a todos, iniciou Ricardo com sua habitual autoridade tranquila. Antes de começarmos a agenda regular, gostaria de apresentar oficialmente Helena Campos, nossa nova diretora financeira. Como alguns já devem saber, Helena foi responsável por identificar e corrigir inconsistências críticas em nossas demonstrações financeiras internacionais, evitando o que poderia ter se tornado um grave problema para o grupo. Sua promoção é um reconhecimento de sua competência excepcional e integridade profissional. Houve uma rodada de aplausos educados. Helena assentiu em agradecimento, mantendo a compostura profissional apesar do nervosismo. Obrigada pela confiança, disse ela com voz firme. Estou comprometida em continuar contribuindo para o crescimento e solidez do Grupo Almeida. Excelente, respondeu Ricardo. Agora passemos aos assuntos da agenda. Fernando, você queria apresentar primeiro. Fernando levantou-se com um sorriso que Helena achou particularmente inquietante. Sim, obrigado, Ricardo. Na verdade, tenho um assunto não previsto na agenda, mas de extrema urgência. Ricardo franziu o senho. Algo que não possa esperar. O final da reunião? Infelizmente não, respondeu Fernando, ligando o sistema de projeção com um controle remoto. Recebi ontem à noite uma informação preocupante sobre uma potencial situação comprometedora para o grupo. Na tela grande, surgiu uma manchete de jornal de 5 anos atrás. Fraude contábil na empresa Loureiro Filhos, milhões desviados. Helena sentiu o sangue gelar. Loureiro Filhos havia sido seu emprego anterior, antes de ingressar no Grupo Almeida. Embora não tivesse tido qualquer envolvimento com a fraude descoberta lá, sabia exatamente onde Fernando queria chegar. Como podem ver, continuou Fernando, mudando para outro slide que mostrava uma lista de funcionários da época, incluindo o nome de Helena. Nossa nova diretora financeira trabalhava nesta empresa durante o período em que ocorreram as fraudes. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo manteve-se impassível, mas seus olhos estavam fixos em Fernando. Fernando, interrompeu Helena com a voz mais firme que conseguiu reunir. Eu era assistente contábil júnior na Loureiro. A fraude ocorreu no departamento fiscal onde eu nunca trabalhei, e foi cometida pelo diretor financeiro da época, como ficou comprovado na investigação. Sim, disse Fernando com um gesto displicente. Não estou sugerindo que você estivesse diretamente envolvida. Apenas acho relevante que o Conselho saiba que você trabalhou em uma empresa que se envolveu em um escândalo contábil significativo. Um detalhe que aparentemente não foi mencionado durante seu processo seletivo aqui. Não foi mencionado porque não era relevante, respondeu Helena, sentindo-se cada vez mais acuada. Além disso, a investigação concluiu que apenas 3 pessoas estavam envolvidas, nenhuma delas do meu departamento. A questão, interveio Gustavo suavemente, não é sua culpabilidade direta, mas sim a transparência. Em uma posição, como a de diretora financeira, qualquer associação com casos de fraude, mesmo indiretas, pode representar um risco reputacional para o grupo. Ricardo finalmente se manifestou. A Loureiro Filhos empregava mais de 200 funcionários na época. Helena não tinha cargo de gestão lá e, como ela mesma disse, trabalhava em um departamento completamente diferente do envolvido na fraude. Mesmo assim, insistiu Carlos, juntando-se aos outros dois,
Considerando que estamos prestes a fechar negociações importantes com parceiros internacionais extremamente conservadores, talvez devêssemos reconsiderar a nomeação. Não é nada pessoal, Helena. Helena sentiu todos os olhares voltados para si. De repente, percebeu o quão bem orquestrado estava sendo aquele ataque. Fernando havia pesquisado seu passado, encontrado o único detalhe que poderia ser manipulado contra ela e o apresentou de maneira a criar dúvidas sobre sua integridade. Se me permitem, disse Helena, levantando-se e recuperando sua compostura profissional, gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, minha passagem pela Loureiro em Filhos consta em meu currículo que foi entregue e analisado durante meu processo seletivo há 5 anos. Não houve omissão da minha parte. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Fernando. Segundo, após a descoberta da fraude, fui uma das funcionárias convidadas a colaborar com a auditoria externa, justamente por minha reputação de integridade dentro da empresa. Meu nome consta no relatório final como colaboradora na investigação. Esta informação pareceu surpreender Fernando, que franziu o senho. Terceiro, continuou Helena, ganhando confiança. Antes de aceitar a promoção, consultei nosso departamento jurídico sobre possíveis conflitos ou questões éticas devido ao meu histórico profissional. Tenho aqui o parecer assinado pelo Dr. Mendonça, diretor jurídico, atestando que não há impedimentos. Ela tirou um documento da pasta e o entregou a Ricardo, que o examinou brevemente antes de passá-lo a Fernando com um olhar desafiador. Por último, finalizou Helena, se os senhores considerarem que meu passado profissional representa qualquer tipo de risco para o Grupo Almeida, estou pronta para dar um passo atrás. Meu compromisso sempre foi com a integridade desta empresa, não com títulos ou posições. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Ricardo foi o primeiro a quebrá-lo, batendo palmas lentamente. Brilhante, comentou ele. Fernando, parece que sua preocupação urgente foi completamente esclarecida. Helena não apenas conhece seu passado profissional, como também tomou todas as medidas éticas apropriadas antes de aceitar a promoção. Ele voltou-se para os demais presentes. Senhores, acho que isso encerra este assunto imprevisto. Podemos voltar à nossa agenda? Fernando, visivelmente contrariado, mas tentando manter a compostura, assentiu. Claro, apenas queria garantir que todos os aspectos fossem considerados. A reunião prosseguiu com os assuntos planejados, mas Helena podia sentir a tensão no ar. Aquele havia sido apenas o primeiro ataque, e ela sabia que Fernando, Gustavo e Carlos não desistiriam facilmente. Ao final da reunião, enquanto os executivos deixavam a sala, Ricardo aproximou-se de Helena. Impressionante como você lidou com a situação, comentou ele em voz baixa. Muitos teriam entrado em pânico. Quase entrei, confessou Helena. Mas aprendi cedo que, em ambientes hostis, mostrar fraqueza só piora as coisas. Ricardo a observou com uma admiração que ia além do profissional. Podemos conversar em particular, meu escritório, em 15 minutos? Helena assentiu, curiosa e apreensiva. Enquanto se dirigia ao seu próprio escritório para organizar suas anotações da reunião, não pôde deixar de notar o olhar calculista que Fernando lhe lançou ao passar por ele no corredor. A batalha estava apenas começando. No escritório de Ricardo, alguns minutos depois, Helena encontrou não apenas o presidente, mas também Luísa, que a recebeu com um abraço caloroso. Você foi extraordinária naquela sala de reuniões, elogiou Luísa. Ricardo me contou tudo por telefone. Poucos profissionais conseguiriam manter a compostura como você fez. Obrigada, respondeu Helena, ainda tensa. Mas isso foi apenas o começo, não foi? Eles não vão desistir. Ricardo indicou uma poltrona para que ela se sentasse e serviu uma xícara de chá para ela. Outro detalhe que surpreendeu Helena. Como ele sabia que ela preferia chá a café em momentos de estresse. Não, eles não vão desistir, confirmou Ricardo, sentando-se à sua frente. Fernando, especialmente, vê você como uma ameaça. Uma ameaça? Eu? Helena quase riu da ideia. Sou apenas uma contadora promovida a diretora financeira. É muito mais que isso, interveio Luísa.
Você tem algo que Fernando, Gustavo e Carlos perderam há muito tempo: integridade. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Helena, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras, há algo que preciso lhe contar, algo que pouquíssimas pessoas sabem. A seriedade em sua voz fez Helena endireitar-se na poltrona. Há aproximadamente 6 meses, comecei a notar discrepâncias nos relatórios financeiros de nossas operações internacionais, continuou Ricardo. Pequenas inconsistências que, individualmente, pareciam erros insignificantes, mas que juntas formavam um padrão preocupante. As irregularidades que encontrei na auditoria interna, concluiu Helena. Exato, mas o que você não sabia é que comecei a suspeitar que não se tratava de erros, mas de manipulações deliberadas, e que essas manipulações tinham um propósito específico. Ricardo voltou-se para encará-la, seu semblante mais grave do que Helena jamais vira. Acredito que Fernando, Gustavo e Carlos estão preparando o terreno para uma venda hostil da empresa. A revelação atingiu Helena como um golpe físico. Venda? Mas como? Você é o acionista majoritário. Sim, mas com apenas 51% das ações. Os 3 juntos controlam 30% e têm feito alianças estratégicas com acionistas menores. Se conseguirem desestabilizar financeiramente o grupo e fazer o valor das ações cair significativamente, podem forçar uma situação em que eu não teria escolha a não ser aceitar uma oferta de compra. E você acha que eles estavam manipulando os números para criar essa instabilidade, deduziu Helena, começando a entender a magnitude da situação. Exatamente. E quando você encontrou as inconsistências e as corrigiu, você inadvertidamente interrompeu o plano deles. Por isso a promoção. Eu precisava de alguém de confiança absoluta no departamento financeiro, alguém que eles não pudessem manipular ou intimidar. Helena sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Não era apenas sobre uma promoção ou seu desenvolvimento profissional. Ela estava no centro de uma batalha pelo controle de uma das maiores empresas do país. Por quê? Eles querem vender a empresa? Perguntou, tentando entender o quadro completo. Dinheiro, poder, vingança, respondeu Luísa. Fernando sempre acreditou que deveria ter herdado o controle da empresa quando nosso pai faleceu. Ele era o executivo mais experiente, mas papai deixou a presidência para Ricardo. E quem compraria o grupo? Questionou Helena. O consórcio Ásia-Pacífico, respondeu Ricardo. Um conglomerado internacional que há anos tenta entrar no mercado brasileiro. Eles ofereceram quantias astronômicas aos 3, com a condição de que garantissem o controle acionário. Helena tentou processar todas aquelas informações. De repente, o ataque daquela manhã fazia muito mais sentido. Não era apenas sobre ela, mas sobre afastar alguém que poderia impedir o plano de venda. E o que fazemos agora? Perguntou finalmente. Ricardo sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Continuamos vigilantes. Você continua fazendo seu trabalho com a mesma integridade de sempre. E eu... Ele fez uma pausa, trocando um olhar significativo com Luísa. Eu tenho um plano, mas para que funcione, preciso que você confie em mim completamente, mesmo quando as coisas parecerem complicadas. Havia algo na forma como Ricardo a olhava que despertou simultaneamente confiança e apreensão em Helena. Ela sabia que estava entrando em terreno perigoso, mas também sentia que não havia volta. Eu confio, respondeu finalmente. Ótimo, disse Ricardo, porque o próximo movimento dele será muito mais agressivo e precisamos estar preparados. Quando Helena saiu do escritório de Ricardo, sua mente fervilhava com tudo o que havia descoberto. Ao passar pela recepção do andar executivo, notou que Márcia a observava com um olhar curioso. Está tudo bem, diretora? Perguntou a secretária. Sim, apenas. Um dia intenso, respondeu Helena com um sorriso forçado. Ah, quase esqueci, disse Márcia, entregando-lhe um envelope. Chegou para você há alguns minutos. Parece importante. Veio do escritório do Dr. Fernando. Helena abriu o envelope assim que entrou em seu próprio escritório.
Era um memorando formal solicitando que ela preparasse uma apresentação detalhada sobre o desempenho financeiro internacional do grupo para uma reunião especial com investidores japoneses na próxima semana. Parecia uma solicitação normal, mas Helena sabia agora que nada era normal naquela situação. Verificando seu calendário, notou algo ainda mais suspeito. A reunião estava marcada exatamente para o mesmo horário de uma importante videoconferência que teria com Ricardo para discutir a reestruturação do departamento financeiro. Era uma armadilha óbvia, forçá-la a escolher entre o presidente e os investidores, criando uma situação sem vitória. Se cancelasse com Ricardo, pareceria que estava se aliando aos outros diretores. Se faltasse à reunião com os investidores, seria acusada de negligência. Helena sorriu amargamente. Se esse era o melhor que podiam fazer, estavam subestimando-a severamente. Pegando o telefone, ela discou para o ramal de Fernando. Dr. Vasconcelos, aqui é Helena Campos. Recebi seu memorando sobre a apresentação para os investidores japoneses. Ela fez uma pausa calculada. Justamente estou desenvolvendo um novo modelo de apresentação financeira que acho que vai impressioná-los bastante. Gostaria de trabalharmos juntos nisso? Talvez pudéssemos almoçar amanhã para discutir os detalhes. Do outro lado da linha, o silêncio denunciava a surpresa de Fernando. Ele claramente esperava protestos ou desculpas, não uma proposta de colaboração. Ah, sim, claro, respondeu ele finalmente desconcertado. Almoço amanhã parece adequado. Excelente. Vou pedir a Márcia para reservar uma mesa no Fazano ao meio-dia. Tenho certeza que faremos uma apresentação memorável juntos. Ao desligar o telefone, Helena sentiu uma confiança renovada. Se Fernando queria guerra, ela mostraria que não era uma adversária tão fácil quanto ele imaginava. O que ela não percebeu foi que Carlos Ferreira havia passado pelo corredor e observado sua conversa através das paredes de vidro de seu escritório. Imediatamente ele sacou o celular e enviou uma mensagem para Fernando. Ela aceitou a isca, mas parece confiante demais. Precisamos passar para o plano B imediatamente. Fernando respondeu segundos depois. Concordo. Ative nosso contato no departamento de TI. Precisamos ter acesso aos e-mails dela antes do almoço de amanhã. Chegou a hora de descobrirmos exatamente o que Ricardo está planejando. Na sala de segurança do prédio, uma câmera registrava discretamente a troca de olhares entre Carlos e Gustavo, enquanto ambos observavam o escritório de Helena à distância. O jogo de poder estava apenas começando e todos os lados estavam dispostos a usar todas as armas disponíveis. O restaurante Fazano representava o auge da sofisticação na cidade. Com seu ambiente discreto e elegante, era o local preferido da elite empresarial para negociações importantes longe de ouvidos indiscretos. Helena chegou pontualmente às 12 horas, escolhendo um conjunto preto refinado que Luísa a ajudara a selecionar na noite anterior. Para um almoço com Fernando, você precisa parecer impecável e intimidadora, aconselhara a irmã de Ricardo. O maître conduziu Helena até uma mesa reservada em área privilegiada. Antes mesmo que pudesse se acomodar, notou Fernando aproximando-se, impecável em seu terno italiano feito sob medida. Helena, cumprimentou ele com falsa cordialidade, beijando-lhe o rosto. Pontual como sempre. Pontualidade é o mínimo que se espera de uma diretora financeira, não acha? Respondeu ela, com um sorriso calculado. Fernando fez um gesto para o sommelier, que imediatamente se aproximou. O Brunello de Montalcino 2015, por favor. Apenas água para mim, interveio Helena rapidamente. Tenho uma tarde cheia pela frente e preciso manter a clareza mental. Fernando sorriu com condescendência. Certamente. Então será apenas uma taça para mim. Assim que o sommelier se afastou, Fernando foi direto ao assunto. Devo admitir que fiquei surpreso com sua reação ao meu memorando. Esperava alguma resistência, considerando seu alinhamento com Ricardo. Isso mostra o quanto ainda precisa me conhecer, Fernando, respondeu Helena calmamente. Meu alinhamento é com o bem da empresa, não com pessoas específicas. Fernando estudou-a com interesse renovado. Fascinante.
Então você não é simplesmente a protegida de Ricardo como todos pensam? Sou uma profissional competente que foi promovida por mérito, respondeu ela sem hesitar. E embora agradeça a confiança de Ricardo, tenho autonomia suficiente para reconhecer boas oportunidades quando as vejo. A chegada do garçom interrompeu momentaneamente a conversa. Após fazerem seus pedidos, Fernando inclinou-se ligeiramente para a frente. Sabe, Helena, pessoas como nós, que vieram de baixo, que conquistaram posições por mérito, deveríamos estar do mesmo lado. E que lado seria esse? Perguntou ela com genuína curiosidade. O lado que reconhece que às vezes mudanças são necessárias para o crescimento, respondeu ele, girando a taça de vinho entre os dedos. Ricardo é brilhante, sem dúvida, mas extremamente conservador. Tem mantido o grupo preso a tradições ultrapassadas, enquanto o mundo avança. Helena observou Fernando com atenção, percebendo a armadilha que ele estava preparando. Mudanças podem ser positivas quando bem planejadas, respondeu cautelosamente, mas também podem ser destrutivas quando motivadas por interesses pessoais. Os olhos de Fernando estreitaram-se quase imperceptivelmente. E você acredita poder discernir entre essas motivações? Tento fazer meu melhor, respondeu Helena com um sorriso enigmático. Agora sobre a apresentação para os investidores japoneses. Durante a hora seguinte, discutiram aspectos técnicos da apresentação. Helena deliberadamente manteve a conversa estritamente profissional, frustrando as tentativas de Fernando de sondar suas lealdades. Ao final do almoço, quando a conta foi paga, Fernando fez um último movimento. Helena, você é inteligente demais para não perceber o que está acontecendo. O grupo está em uma encruzilhada. Grandes mudanças virão nos próximos meses. A questão é, de que lado você estará quando a poeira baixar? Helena sustentou seu olhar sem vacilar. Sempre estarei do lado em que minha integridade profissional me permitir estar, Fernando. Integridade, repetiu ele com um sorriso irônico. Um conceito tão flexível nos dias de hoje. Para alguns, talvez. Para mim é absoluta. Fernando assentiu, como se tivesse confirmado algo para si mesmo. Bem, foi um almoço esclarecedor. Espero que possamos trabalhar bem juntos, Helena, de verdade. Também espero, respondeu ela, sabendo que aquela declaração era tão falsa quanto o sorriso de Fernando. De volta ao escritório, Helena foi diretamente encontrar-se com Ricardo, relatando cada detalhe da conversa. Ele estava testando suas lealdades, concluiu Ricardo pensativo. Provavelmente esperava que você revelasse alguma informação sobre nossos planos. Quais planos? Perguntou Helena. Você ainda não me disse exatamente o que pretende fazer para impedir a venda. Ricardo hesitou por um momento. Ainda não. Posso compartilhar todos os detalhes, Helena. Não é falta de confiança, é proteção. Quanto menos souber agora, menos poderão extrair de você. Helena sentiu uma pontada de frustração. Como posso ajudar se estou no escuro? Confia em mim, pediu Ricardo, aproximando-se e tomando suas mãos entre as suas, um gesto que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Helena. Prometo que explicarei tudo no momento certo. O toque de seus dedos e a intensidade daquele olhar deixaram Helena momentaneamente sem palavras. Havia algo entre eles que ia além da relação profissional, algo que ambos estavam relutantes em reconhecer abertamente. Tudo bem, concordou ela finalmente. Confiarei em você. Ricardo sorriu aliviado. Só preciso de mais alguns dias, para finalizar certas salvaguardas. Por enquanto, continue agindo normalmente e mantenha-se vigilante. Ao sair do escritório de Ricardo, Helena encontrou Gustavo aguardando no corredor. Reunião produtiva? Perguntou ele com um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Muito, respondeu Helena sucintamente, tentando passar por ele. Sabe, Helena, comentou Gustavo, bloqueando discretamente seu caminho, você deveria considerar cuidadosamente suas alianças nesta empresa. Ricardo pode parecer invencível agora, mas... incentivou ela quando ele deixou a frase intencionalmente inacabada. Gustavo deu de ombros. Digamos que o futuro raramente é o que esperamos. Uma contadora inteligente como você deveria saber a importância de diversificar investimentos.
Ele entregou a ela um cartão discreto, caso queira conversar em um ambiente mais privado. Antes que Helena pudesse responder, Gustavo afastou-se com um aceno casual de despedida. Ao chegar em seu escritório, Helena encontrou Júlia esperando por ela, com expressão preocupada. — O que foi? Perguntou Helena imediatamente. — Alguém invadiu seu computador pessoal, respondeu Júlia em voz baixa. Lembra que você me pediu para instalar aquele programa de monitoramento depois que suspeitou que alguém estava acessando suas planilhas? Ele detectou uma tentativa de acesso ontem à noite, quando você claramente não estava no escritório. Helena sentiu um arrepio. Conseguiram acessar algo importante? Não tenho certeza, mas pelo tempo de conexão, parece que estavam procurando algo específico. Naquele momento, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de Luísa. Precisamos conversar urgentemente, não no escritório. Encontre-me no Café Bela Vista em 20 minutos. Venha sozinha. A intensidade da mensagem deixou Helena alarmada. Júlia, preciso sair. Pode verificar se consegue descobrir quem fez o acesso e o que procuravam? Já estou nisso, garantiu Júlia. Tome cuidado, Helena, isso está ficando cada vez mais sinistro. O Café Bela Vista ficava a poucos quarteirões do edifício sede, mas parecia um mundo à parte do ambiente corporativo. Luísa já estava lá quando Helena chegou sentada em uma mesa discreta nos fundos, com expressão tensa. — O que houve? — perguntou Helena, sentando-se rapidamente. Luísa olhou ao redor para garantir que ninguém as observava antes de falar em voz baixa. — Ricardo. Foi ameaçado. Como assim? Ele recebeu uma mensagem anônima esta manhã, exigindo que desista do controle da empresa voluntariamente, ou certos documentos comprometedores serão enviados à imprensa e às autoridades. Helena sentiu o sangue gelar. Que tipo de documentos? Não. Sabemos ao certo. Mas Ricardo suspeita que sejam forjados, algo para incriminá-lo ou desacreditá-lo publicamente. Fernando, Gustavo e Carlos, concluiu Helena imediatamente. Quase certamente, concordou Luísa, mas Ricardo acha que existe alguém mais envolvido, alguém poderoso o suficiente para dar a eles a confiança de fazer um movimento tão ousado. O que podemos fazer? Luísa retirou um pequeno pendrive da bolsa. Ricardo pediu para entregar isso a você. Contém instruções específicas e alguns arquivos que você deve analisar imediatamente, mas não no escritório. Eles estão monitorando tudo por lá. Meu apartamento também não é seguro, refletiu Helena. Júlia acabou de me avisar que meu computador foi invadido. Use isto, disse Luísa, entregando-lhe um laptop novo ainda na caixa. Comprei hoje cedo, com dinheiro, em uma loja comum. Não está conectado a nada relacionado ao grupo. Helena guardou discretamente o pendrive e o laptop em sua bolsa. Luísa, o que está realmente acontecendo? Por que tanto segredo mesmo comigo? O olhar de Luísa tornou-se ainda mais grave. Porque alguém próximo a... Ricardo está trabalhando contra ele. Alguém em quem ele confiava. Quem? Não sabemos ainda. Mas Ricardo descobriu que documentos confidenciais da diretoria vazaram recentemente. Documentos que apenas pessoas do círculo íntimo teriam acesso. Um pensamento perturbador ocorreu a Helena. Você acha que poderiam suspeitar de mim? Luísa sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Não seja boba. Ricardo confia em você implicitamente. Na verdade... Ela hesitou. Nunca o vi confiar tanto em alguém desde a morte de nossos pais. Você se tornou especial para ele, Helena. Antes que Helena pudesse processar completamente o significado daquelas palavras, seu celular tocou. Era uma mensagem de texto de Ricardo. Precisamos conversar, agora, não no escritório. Encontre-me na Marina em 30 minutos. Helena mostrou a mensagem para Luísa, cuja expressão tornou-se preocupada. Isso é estranho. Ricardo está em reunião com os representantes chineses agora. Não terminaria antes das 5. Um alarme soou na mente de Helena. É uma armadilha. Provavelmente, concordou Luísa. Mas, e se não for? E se ele realmente precisar de... Você? Helena refletiu rapidamente. Vou ligar para ele. A chamada foi diretamente para a caixa postal.
Helena tentou novamente, com o mesmo resultado. Preciso verificar, decidiu ela, mas não vou desprevenida. Luísa assentiu, compreendendo. Tenha cuidado e me mantenha informada. A Marina ficava a cerca de 20 minutos de carro do café. Durante o trajeto, Helena tentou ligar para Ricardo mais 2 vezes, sem sucesso. A inquietação crescia a cada minuto. Ao chegar, notou imediatamente que o local estava estranhamente deserto para uma tarde de semana. Alguns barcos balançavam suavemente nas águas tranquilas, mas não havia movimento nas docas, normalmente movimentadas. Helena caminhou cautelosamente pelo pier principal, procurando algum sinal de Ricardo. Ao aproximar-se de uma lancha luxuosa, com o nome Almeida na lateral, sentiu um arrepio de apreensão. Ricardo chamou enquanto se aproximava da embarcação. Ninguém respondeu, mas ela percebeu um movimento dentro da cabine. Com o coração acelerado, Helena subiu a pequena escada que dava acesso à lancha. Ricardo, você está aí? Quando entrou na cabine, encontrou não Ricardo, mas Carlos Ferreira, confortavelmente sentado com uma taça de uísque na mão. Ah, Helena, sorriu ele friamente. Que bom que veio. Receio que Ricardo esteja ocupado demais para encontrá-la. Hoje. Helena imediatamente deu um passo para trás, mas sentiu alguém bloqueando sua saída. Virando-se, viu Fernando parado na porta da cabine. Eu sabia que era uma armadilha, disse ela, tentando manter a calma enquanto seu coração disparava. Prefiro chamar de reunião não oficial, corrigiu Fernando com um sorriso perigoso. Precisamos conversar sobre o futuro, Helena. Seu futuro, especificamente. Carlos levantou-se, aproximando-se lentamente. Temos uma proposta para você. Uma proposta que acredito que acharás impossível de recusar. Helena percebeu que estava encurralada. Seu celular vibrou no bolso, mas ela não podia atendê-lo agora. Fosse quem fosse, teria que esperar, se é que haveria uma chance de responder depois do que estava por vir. Estou ouvindo, disse ela firmemente, determinada a não demonstrar medo. Fernando sorriu, satisfeito com sua aparente cooperação. Excelente. Sabes, Helena, sempre valorizamos pessoas inteligentes que sabem reconhecer oportunidades únicas. O interior da lancha balançava suavemente nas águas da marina. Helena se manteve firme, encarando os 2 homens que a encurralavam. Então, começou Fernando, acomodando-se como se estivesse em seu próprio escritório. Vamos direto ao ponto. Em menos de 72 horas, o controle da Almeida Empreendimentos vai mudar de mãos. Ricardo jamais permitiria isso, respondeu Helena, mantendo a voz firme apesar do medo crescente. Carlos riu, servindo-se de mais uísque. Ricardo não terá escolha, especialmente após o conselho receber certos documentos. Que documentos? Perguntou Helena, tentando ganhar tempo enquanto sua mente trabalhava freneticamente em busca de uma saída. Fernando extraiu uma pasta de sua pasta executiva e a jogou sobre a mesa. Veja por si mesma. Com cautela, Helena abriu a pasta. Dentro havia contratos, transferências bancárias e e-mails que, à primeira vista, pareciam implicar Ricardo em um complexo esquema de desvio de fundos e sonegação fiscal. Se fossem verdadeiros, seriam suficientes para destruir não apenas sua reputação, mas também para levá-lo à prisão. São falsificações, declarou ela imediatamente. Talvez, Fernando deu de ombros, mas extremamente convincentes. Nossos especialistas trabalharam duro para garantir que passariam por qualquer análise superficial. E em meio a um escândalo público, quem terá tempo para investigações profundas? A confiança dos investidores desaparecerá em questão de horas. Helena percebeu a gravidade da situação. Mesmo que Ricardo conseguisse provar sua inocência posteriormente, o dano seria irreversível. O que vocês querem de mim? Perguntou diretamente. Carlos sorriu aproximando-se. Inteligente como sempre. Precisamos que você testemunhe. A respeitada diretora financeira confirmando a existência de irregularidades seria o golpe final. Nunca faria isso, respondeu Helena imediatamente. Imaginei que diria isso, suspirou Fernando fingindo decepção. É por isso que preparamos um incentivo. Ele retirou outra pasta da mesma maleta,
colocando-a diante de Helena. Quando ela a abriu, sentiu o sangue gelar nas veias. Havia documentos sobre seu passado, informações sobre seu pai, incluindo detalhes sobre transações questionáveis que ele realizara anos atrás, pouco antes de falecer. Como conseguiram isso? Sussurrou Helena, empalidecendo. Temos recursos, respondeu Fernando casualmente. Seu pai foi um homem admirável em muitos aspectos, mas nem sempre completamente íntegro em seus negócios finais. Imagino que seria devastador para a memória dele se essas informações viessem à tona, sem mencionar o impacto na sua própria carreira. Helena sentiu uma onda de raiva crescendo dentro de si. Estavam usando seu pai, sua memória, para manipulá-la. Então, continuou Carlos, sua escolha é simples. Colabore conosco e esses documentos desaparecem para sempre. Recuse, e não só Ricardo cai, mas você também, levando a memória de seu pai junto. O silêncio pesou na cabine por alguns momentos, enquanto Helena processava tudo. Então, para surpresa dos dois homens, ela sorriu. Sabem qual foi o erro de vocês? Perguntou calmamente. Subestimar as pessoas. Ricardo, até meu pai. Helena retirou discretamente o celular do bolso. Vocês ficaram tão ocupados planejando sua armadilha que não perceberam que estavam caindo em uma. Apertou um botão no celular e imediatamente a voz de Fernando preencheu a cabine. Precisamos que você testemunhe. A respeitada diretora financeira confirmando a existência de irregularidades seria o golpe final. Gravação ilegal, declarou Carlos rapidamente. Inadmissível em qualquer tribunal. Não estou preocupada com tribunais neste momento, respondeu Helena. Estou mais interessada no que Ricardo e o conselho pensarão quando ouvirem essa conversa. Fernando avançou ameaçadoramente. Entregue esse telefone. Tarde demais, Helena sorriu. A gravação já foi enviada automaticamente para 3 destinatários diferentes. Um deles é Ricardo, outro é meu advogado e o terceiro, bem, digamos que é alguém que tem muito interesse em conhecer seus métodos de trabalho. A porta da cabine se abriu subitamente e Ricardo entrou seguido por 2 seguranças. Brilhante timing, comentou Helena, aliviada por vê-lo. Você sabia? Perguntou Fernando, empalidecendo. Ricardo avançou calmamente. Helena e eu planejamos. Isso desde o almoço com Fernando. Sabíamos que vocês tentariam algo após perceberem que não conseguiriam cooptá-la. Foi um risco calculado, explicou Helena. Precisávamos de provas concretas da conspiração e vocês gentilmente forneceram. Isso não acaba aqui, rosnou Carlos. Na verdade, acaba sim, respondeu Ricardo, entregando a cada um deles um envelope. Suas cartas de demissão efetivas imediatamente. Os seguranças os escoltarão para fora das propriedades da empresa após coletarem seus celulares corporativos e crachás. Vocês não podem fazer isso, protestou Fernando. Temos ações na empresa, que serão compradas pelo valor de mercado, conforme prevê nosso acordo de acionistas em caso de demissão por justa causa, explicou Ricardo calmamente. Enquanto os seguranças removiam Fernando e Carlos da lancha, Helena finalmente permitiu-se relaxar um pouco. Como sabia que eu viria? Perguntou a Ricardo quando ficaram sozinhos. Não sabia, respondeu ele honestamente. Foi um risco enorme. Luísa me ligou assim que você saiu do café e rastreamos seu telefone. Cheguei aqui há apenas 5 minutos. Helena olhou para as pastas deixadas sobre a mesa. Eles tinham informações sobre meu pai. Coisas que nem eu sabia. Ricardo sentou-se ao lado dela, pegando suavemente sua mão. Podemos enfrentar isso juntos, se quiser, ou podemos deixar o passado onde ele pertence. Ela ponderou por um momento. Meu pai cometeu erros como todos nós, mas isso não diminui quem ele foi, nem define quem eu sou. Ricardo sorriu, apertando sua mão. É por isso que você é extraordinária, Helena. O sol começava a se pôr, lançando reflexos dourados sobre as águas da marina. Helena sentiu um peso sendo removido de seus ombros. E agora? A empresa está segura? Ainda não completamente, admitiu Ricardo. Fernando e Carlos eram apenas peças no tabuleiro. O verdadeiro adversário ainda está nas sombras. Gustavo? Possivelmente, mas suspeito.
Que haja alguém mais. Alguém fora da empresa puxando as cordas. Helena assentiu, compreendendo. O trabalho não acabou, então. Não, confirmou Ricardo. Mas demos um grande passo hoje. E com você ao meu lado como diretora financeira, estou confiante de que descobriremos toda a verdade. Havia algo, na forma como ele a olhava, que fez o coração de Helena acelerar. Não era apenas admiração profissional. Havia algo mais profundo, mais pessoal. Ricardo, Ele se aproximou, sua mão ainda segurando a dela. Helena, nesses últimos dias percebi algo que talvez já existisse há mais tempo. Minha admiração por você vai além do profissional. Helena sentiu o rosto queimar. Isso seria-se complicado. Sou sua subordinada. Tecnicamente, como diretora, você responde ao conselho, não diretamente a mim, respondeu ele com um sorriso. Mas entendo suas preocupações. Podemos ir devagar, conhecer um ao outro fora do ambiente de trabalho. A proposta era tentadora. Helena não podia negar a atração que sentia por Ricardo. Sua integridade, inteligência e força de caráter a haviam cativado desde o início. Um passo de cada vez, concordou ela finalmente. Ricardo sorriu, parecendo aliviado. Começando por um jantar, talvez, sem falar de trabalho ou conspirações. Seria agradável, respondeu Helena, retribuindo o sorriso. Quando deixaram a marina juntos, o sol já havia se posto completamente. As luzes da cidade brilhavam à distância, como um mar de estrelas terrenas. Helena olhou para o horizonte urbano, para os arranha-céus que abrigavam o poder corporativo da cidade, incluindo a sede da Almeida Empreendimentos. Sabe o que meu pai costumava dizer? Comentou ela, enquanto caminhavam lado a lado. Que a verdadeira riqueza não está em quanto dinheiro você acumula, mas em quanto valor você cria. Ricardo assentiu pensativo. Seu pai era um homem sábio e criou uma filha ainda mais sábia. Naquele momento, Helena soube que havia encontrado seu lugar, não apenas na empresa, mas também ao lado de alguém que compartilhava seus valores fundamentais. O caminho à frente não seria fácil, com ainda muitos desafios a enfrentar, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu-se verdadeiramente confiante sobre o futuro. Enquanto se afastavam, seus dedos se entrelaçaram discretamente. Não precisavam de palavras. O gesto simples dizia tudo o que precisava ser dito. A batalha de hoje estava vencida e juntos estariam preparados para o que viesse a seguir. Na delegacia de polícia, naquela mesma noite, Gustavo Hansen estava sentado sozinho em uma sala de interrogatório. Na mesa diante dele, um detetive colocou um arquivo e várias fotografias. Sr. Hansen, temos algumas perguntas sobre certas transferências financeiras para contas nas Ilhas Cayman. E também sobre esse homem. O detetive apontou para uma das fotografias, mostrando um poderoso empresário conhecido por métodos questionáveis. Acreditamos que o senhor possa nos ajudar a entender essa conexão. Gustavo olhou para as evidências com expressão pálida, percebendo que o jogo havia apenas começado e que talvez ele estivesse do lado errado desde o início. Enquanto isso no apartamento de Helena, ela finalmente permitiu-se um momento de paz. Em sua mesa, o pendrive que Luísa lhe entregara continha não apenas as provas contra Fernando e Carlos, mas também um arquivo pessoal, uma carta de Ricardo expressando sua admiração e sentimentos por ela, escrita semanas antes dos eventos recentes. Helena sorriu ao reler as palavras, guardando o pequeno dispositivo em um lugar seguro. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, mas também com novas possibilidades. E pela primeira vez em sua carreira, ela não enfrentaria esses desafios sozinha. Fim da história. Queridos leitores, a ascensão de Helena no mundo corporativo chegou ao fim, mas sua jornada apenas começou. Se você também já enfrentou desafios profissionais ou se identificou com a batalha entre integridade e ambição, compartilhe conosco nos comentários. Para mais histórias de protagonistas fortes que enfrentam dilemas morais e românticos no ambiente corporativo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Toda semana trazemos novas narrativas que exploram as complexidades das relações humanas e profissionais. Deixe seu like se você torceu pela parceria entre Helena e Ricardo e diga-nos, o que você faria no lugar dela?
Suas opiniões nos ajudam a criar as próximas histórias que farão seu coração acelerar e sua mente refletir. E não se esqueça de conferir nossa playlist de Mulheres no Poder com outras histórias inspiradoras que certamente vão cativar você da mesma forma. Clique no link à esquerda e mergulhe em novos universos narrativos. Até nossa próxima história.